Bom, gente, vamos lá. Eu quero falar da Esteban. E, para isso, nós vamos escrever algumas coisas da Esteban. Em seguida, nós vamos falar as partes da discursiva. Deixa eu pegar o material. Me dá um material, por favor. Boa noite. Primeira coisa aí, alguém aqui nunca fez discursiva comigo? Nunca fez, né? Então tá, então vamos começar do começo. A prova discursiva ela tem um caráter eliminatório e classificatório. Vai avaliar a sua capacidade de escrita e a sua capacidade de não fugir do tema, que é uma das coisas que mais reprovam. Vai avaliar coerência, coesão, clareza e objetividade do seu texto. Então, você não pode ficar enrolando para falar as coisas lá, tá? 20 linhas é o mínimo, 25 linhas é o máximo. Então, passou de 25 linhas, reprovado. Não chegou até 20 linhas, reprovado também. Prova discursiva não tem título. Então, não é para colocar título. Outra coisa, prova discursiva não se assina. Então, não assina, não rubrica, não faz nenhum tipo de marca na sua prova discursiva, tá? Nenhuma marca. Então, se for planejamento, não faz planejamentos em tópicos. Essa marquinha aqui, ela pode te reprovar, tá? A prova, na prova vem uma frase ou uma expressão para você transcrever para um campo específico. Você transcreve, porque isso também reprova pessoas, quando pessoas esquecem de transcrever. Por quê? Essa expressão para você transcrever é simplesmente para saber se é você ou não pela sua letra. Vai fazer depois se você tivesse que entrar com recurso, ou se você se sentisse lesado e entrasse com uma ação contra o município, aquela expressão ela vai provar se era você ou não que está fazendo a prova. Então, é importante fazer essa transcrição para o campo específico. Lá, quando você chegar na prova, você já vai ver o que é, o que você vai fazer. Faz logo a transcrição. Não fique esperando para fazer no final, não. Faz logo. Somente serão corrigidas a prova discursiva que abranger o número mínimo de linhas estabelecidos. Será desconsiderado qualquer fragmento fora do espaço da discursiva. Então, você vai ter uma folha, ela é margeada, né? E ela vem lá com mais do que a quantidade de linhas que você precisa fazer. Então, cuidado. Está marcado até 25. Faz até 25. Fugiu do tema, nota 0. Questão da prova discursiva será entregue aos candidatos já impressa, não sendo permitido solicitar esclarecimento sobre ela. Letra legível não tem problema, se for cursiva ou bastão, não tem problema. É aquela que você se sentir mais confortável. Não precisa mudar a sua letra para fazer prova discursiva. O que precisa é, se a sua letra não é legível, trate de colocá-la legível, porque ninguém merece, né? Corrigir prova e não entender nada. Eu, dos meus alunos lá da FAETEC, quando a letra está ilegível, eu entrego de volta a prova, porque eu não vou corrigir. Então, a mesma coisa vai acontecer se você não fizer uma letra legal. Leve suas 2 canetas, preta ou azul, transparente o material. Vai ter situação que o fiscal não vai estar nem aí, não vai nem olhar qual a caneta que você está, mas vai ter aquela situação que vai ter aquele fiscal que segue edital. E aí ele vai cobrar. E aí, quando ele cobrar, você vai pedir para a amiguinha do lado. E a amiguinha do lado vai dizer o quê para você? Não tenho. Eu também diria. Você é concorrente dela? Então, ela vai dizer que não tem, ou então ela vai dizer que trouxe 2, mas ela não vai emprestar não, porque uma pode falhar. Entendeu? Então, leve a sua. Essa é uma obrigação, né?
Não é permitido o uso de lápis, lapiseira, marca-texto, nada disso. O tempo de duração da prova inclui a folha de resposta definitiva, então cuidado com esse negócio de ficar fazendo rascunho, porque você pode acabar se enrolando para fazer e entregar a sua prova. Se aconteceu isso com você? Pois é, não faça rascunho. Faz mapa conceitual. Na folha do rascunho, faz uma explosão de ideias e na folha da prova mesmo faça a redação direto. Candidato é responsável pela conferência dos dados que tem na prova. A prova discursiva não será substituído por erro de preenchimento. Então, não tem outra folha. Não é igual na sala de aula. Professora, errei, me dá outra folha. Não tem, só tem aquela, porque é a folha oficial. Não poderá ser assinada, rubricada. Candidato não poderá amassar, molhar, rasgar, dobrar. 2 notas serão atribuídas. 2 avaliadores vão ler sua prova. E é a média desses 2 avaliadores que será a sua nota. Serão corrigidas provas discursivas quem obtiver a nota mínima na prova objetiva. Claro que seguindo ainda aquele critério de corrigir 10 vezes o número de vagas, né? Então, fora disso, vale o que está no edital. O que está lá no edital? Dinâmica e metodologia de prática pedagógica docente. Organização de tempo e espaço educativo. Gente, isso é planejamento e tudo que é o cotidiano escolar. E o que é o cotidiano escolar? Pode vir uma prova com letramento, avaliação, planejamento, inclusão, diversidade étnica, formação do profissional, papel da escola, projeto, relação com os pais, Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa, escola integral, hoje falando de educação integral, que a educação integral não tem nada a ver com horário integral, né? Então, a escola integral é uma coisa, a educação integral é outra. Escola integral é horário integral. Educação integral é ver o aluno na sua integralidade. São 2 situações diferentes aí, tá? E ambiente discursivo. Criar um ambiente discursivo é a mesma coisa que criar um ambiente letrado dentro da sala de aula, tá? Onde você vai ter livros de história, jornais, revistas, cantinho da revista. Então, se eu mandar você descrever um ambiente discursivo, você já sabe o que você vai fazer, não é? Você vai falar sobre vários portadores, aí, vários gêneros textuais que vão estar disponíveis para as crianças na sala de aula. Escola, sim. Se fosse educação integral, é que não. Existe, a escola integral, sim. A escola integral é aquela que no primeiro turno, vamos dizer, é escolaridade. E o segundo turno é atividade diversificada, que seria reforço escolar. Não, inglês está aqui dentro. Aqui é esporte, artes, sala de leitura. O inglês está no turno, não está no contraturno. A escola de horário integral, ela lá no turno, ela coloca as disciplinas, os componentes curriculares. Qual a escola? Essa escola é o quê? Mas é particular. Corta da cabeça particular, não tem nada a ver. É público. Projeto de vida, tá aqui. É, porque vai entrar nas oficinas, né? Todas as oficinas. Porque tem escola que vai ter oficina de teatro, de dança,
Tem escola que não tem, porque não tem espaço. Horta. Aí bota ali, ó, atividades diversificadas como reforço escolar, esporte, artes e outras. Que aí você não se compromete, entendeu? Se você esquecer de alguma, você não se compromete. Você bota assim, outras. Nunca você vai colocar o quê? Etc. Nunca você vai colocar isso. Nunca. Tá bom? Caiu todas as bolinhas, todas as coxinhas. É a denúncia dela, da gordinha. Só fica pensando em comer coxinha. Ainda está gravando, vai sair na semana para passar. Olha isso. Você é bem feito. Não ofereceu a professora, caiu tudo no chão. Deixou do chão, né? Pra mim. Tá certo. Então, gente, escola integral é isso. Agora, educação integral é outra coisa, não é isso? A educação integral, ela está prevista na BNCC. É olhar o indivíduo nas multidimensionalidades. A multidimensão do indivíduo. Chame de sujeito. Para não lembrar individualismo, né? Chame de sujeito. Então, é assim, é o cara social, é o cara afetivo, é o cara cognitivo, é o cara cultural, é o cara em todas as suas dimensões. Tá bom? O texto discursivo, quando você erra, você faz o quê? Você risca a palavra. Então, assim, ó, escreveu açúcar. Se mata primeiro, depois você risca a palavra. Ó, riscou a palavra, escreve ao lado a maneira correta. Se não dá mais para escrever ao lado, o que você faz? Escreve em cima. Assim. Ok? Isso é tolerável. Não quer dizer que você vai ficar fazendo zoom, 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 zoom no teu texto todo, não, né? É tolerável. Veja bem. Outra coisa. Tem gente que tem mania de escrever o I e botar uma bolinha assim. Isso não pode. Outra coisa. Você acha que fazer esse V assim, escrever a palavra certa? Assim. Tchum, né? Tá escrevendo aqui, escreveu o açúcar errado. Aí, muito bem. Aí, ai, meu Deus, escrevi errado. Aí faz assim. Isso não pode. Outra coisa, prova é prova. Então, não é para ficar escrevendo bilhetinho para a banca. Por favor, eu estou desempregada, corrija minha prova com atenção, colocar salmo. Deus é comigo, nada me faltará. Essas coisas não é para fazer. E, ó, isso aqui também não existe, tá? Não é para fazer, não é o seu diário, não é nada, não é seu caderno de planejamento, não é nada disso. Isso aqui é uma prova. Está rindo porque você não sabe o que é que acontece. Acontece tudo isso e mais algumas coisas. Tem até desenho. Desenho, pedindo pelo amor de Deus, sério. Só falta isso. Maiores informações, me liga que eu estou disponível. Então, ó, o texto dissertativo, ele tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Introdução. Na introdução, você vai começar com um tópico frasal, uma frase de impacto. E aí, essa frase tem que ter a ver com o que você está dissertando. Então, se fosse, por exemplo, a avaliação.
não é? Muito se tem discutido sobre o papel da avaliação na educação básica, sendo necessário perceber como um instrumento de acompanhamento. Ponto. Fiz uma frase, uma frase impactante. Muito se tem discutido sobre a avaliação na educação básica. A postura mediadora vem sendo recomendada ao longo do processo. Você vai escrever uma frase. Nesse momento, você vai usar um desses termos que estão aqui. É notório que, é consenso que, é indiscutível que, é alarmante que, é urgente que, comenta-se, tornou-se comum, todos sabemos, é preciso inicialmente observar que eu gosto do muito se tem discutido. Sobre o quê? Sobre alguma coisa se tem discutido, que é exatamente o que está na sua prova. Dentre os fatores relevantes sobre essa temática, podemos destacar. O que você está fazendo nesse momento é destacando os dois argumentos que você vai defender na sua redação. Você vai colocar um e outro. Por exemplo, se a gente estivesse falando de avaliação, como eu comecei falando, muito se tem discutido sobre o papel da avaliação no ensino fundamental. Dentre os fatores relevantes sobre essa temática, podemos destacar a avaliação com uma postura excludente e a avaliação inclusiva. São duas faces da mesma moeda. Tá? Então, se eu vou falar de avaliação, eu posso puxar para falar de avaliação classificatória e avaliação mediadora. Então, você usa excludente e inclusiva. Ou então, sentensiva e mediadora. Se você for falar usando Lucchesi, você vai usar diagnóstica ou somativa. Ele defende qual? Diagnóstica. A Jussara. Vai falar da Jussara. Você vai falar sentensiva, que é a avaliação que sentencia o aluno, e o outro lado você vai falar mediadora. Tá bom? Vai falar da Esteban. E aí agora é o que a gente vai escrever no seu a gente vai fazer uma redação agora sobre a Esteban. Que bom. Cadê meu papel? Estava com ele aqui na mão agora. Não, senhora. Não. Avaliação somativa já morreu. Esqueceram de enterrar. Gente, onde é que eu boto a folha? Da Esteban. Então, não se fala de somativa para o ensino fundamental, não. Nenhum, né? Nem médio, nem fundamental, nem nenhum. O que se fala é qualitativa, ela é formativa. Achei. Ela estava no meio das outras. Vamos lá. Esteban. Esteban, vou escolher duas coisas aqui. Superadora e burocrática. Então, muito se tem discutido sobre a avaliação no ensino fundamental. Dentre os fatores relevantes sobre essa temática, podemos destacar a postura burocrática que vem sendo adotada ao longo dos anos e a superadora, defendida pela Esteban. Só isso. Acabou a sua introdução. Se você quiser esticar mais a introdução, você vai falar, muito se tem discutido sobre avaliação no contexto escolar.
sendo necessário entender como um processo importante nas decisões docentes. Ponto. Dentre os fatores relevantes sobre essa temática, podemos destacar a avaliação com um cunho burocrático, muitas vezes classificando os alunos, e a avaliação superadora, observando a criança qualitativamente. Pronto, estiquei. Você vai fazer uma introdução de 5 linhas, tá? Você pode esticar aqui, ou você pode esticar embaixo, depois do dentre, tá bom? Eita, hoje tá bom, hein? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou escrever uma série de coisas no quadro a respeito da Esteban. E vocês vão construir o texto, ok? Então, vamos lá. Primeiro, ó, já fez a introdução. Depois da introdução, quem vem? Desenvolvimento. Quem é o desenvolvimento número 1? Eu estou falando da avaliação da Esteban. Então, qual é o meu desenvolvimento número 1? Burocrática. Começa com a ruim, depois você vai para a boa. Tá? Então, burocrática. Aqui você vai colocar sabe-se que. E aí vem falando da avaliação burocrática. Burocrática, burocrática. Quero esticar, vou usar o quê? Além disso. E vem embora, esticando o texto. Não é uma coisa diferente da outra, ao contrário da outra? Então, eu vou usar o que aqui agora, no número 2? Por outro lado. E vou escrever. Uma vírgula aqui, tem uma vírgula em cima também. Ok? Parou. Se você quiser fazer mais linha, você vai colocar ademais. Além disso, já foi lá em cima. Então, você deixa o além disso só em cima, não bota embaixo de novo, não. Além disso, eu coloco uma vírgula. Vírgula, isso. Tudo que você vai falar mais um pouquinho. Tá? E conclusão. Onde é a conclusão? Vou usar o que na conclusão? Tem vários aqui. Você escolhe um. Eu gosto, na conclusão, desse aqui, ó. Diante do que foi exposto. Que nem está aqui. Diante do que foi exposto. Ó, diante disso, ou diante do exposto, e aí você conclui que a melhor avaliação qual é? Superadora. Onde que vai entrar a minha amiga Esteban? Aqui. Por outro lado, segundo quem? Esteban. Eu coloquei segundo Luquete. Tudo bem. Sem problema. Vamos lá para a Esteban. O que vocês precisam saber dela para vocês construírem uma redação decente, né? Ambiguidade no processo. Há uma ambiguidade no processo. Por um lado, burocrático. Por outro lado, superador. O fracasso escolar é um problema social. A LDB prevê acesso, permanência, mas não garante sucesso. Sucesso escolar. A avaliação burocrática, para ela, são as características da avaliação burocrática.
é um exame, é administrativa, tem o foco administrativo, privilegia uns em detrimento de outros, limita a aprendizagem e é excludente. Já a avaliação superadora, ela é favorável ao sucesso, ela é dialógica, ela é construtiva e ela é de inclusão. O erro, para essa autora, é sinal de que a pessoa sabe, é sinal de aprendizado. É sinal do que ele sabe. Não é o que ele ainda não sabe, é sinal do que ele sabe. Por isso que ele errou. Ele sabe. Quem não erra é porque nem fez. Ele sabe. Ele só está nas hipóteses dele, mas ele sabe. Então, o sinal do que? De que ele sabe. Então, o erro é uma dicotomia. Porque a gente trata o erro com dicotomia. Saber ou não saber. Desse caso, o erro, na visão construtivista, é um degrau para o acerto. Então, está dentro do processo. Não está fora do processo. Tá? Tanto o professor quanto o aluno são aprisionados pela essa lógica seletiva. Professor e aluno aprisionados pela lógica seletiva. Necessita de um outro referencial. Boa noite. Precisa ficar atento aos conflitos, contradições, fissuras, fragmentações na aprendizagem. A teoria não é uma guia da ação, é parte da ação. Então, a teoria ela não é uma guia, ela é parte de. Então, a teoria avaliativa não é uma guia para a ação, ela faz parte do processo da ação. Não acreditamos que a escola possa transformar a sociedade. A sociedade. Acreditamos, no entanto, que possa não acreditamos que a escola possa transformar a sociedade. Mas acreditamos que as pessoas formadas pela escola inclusiva, transforma a sociedade. Bom, essa autora é uma autora crítico-social dos conteúdos. Ela é crítica. E a maior parte do livro dela, ela está explicando o quê? Fracasso escolar. Porque a postura dos professores é sempre uma postura muito burocrática, aprisionada pela essa lógica seletiva. Preciso dar nota. Mas como é que eu vou avaliar o aluno sem dar nota? Essa é uma frase que se escuta muito, né? Ué, mas assim como? Como que ele não vai fazer prova?
Não vai fazer teste? Como? Todos os instrumentos podem ser utilizados, mas o seu olhar precisa ser um olhar de superação e não um olhar de detonar o aluno. Então, ela também fala do Vygotsky, né? Então, ela também é dentro da teoria crítica. Teoria crítica. E é isso. Todo mundo da teoria crítica não acredita em consenso, acredita em conflito. Conflito é necessário, porque conflito é dialógico. Conflito é necessário porque a gente tem que entender as contradições. Existem coisas que são contraditórias no mundo adulto. E a criança precisa saber lidar com as contradições do mundo adulto. Nós temos fissuras, temos fragmentações. E isso precisa ser superado. Então, a postura é de uma avaliação superadora. É de um acompanhamento superador, que não vise apenas arrumar uma nota para o aluno, mas sim realmente transformar a pessoa, o ser. Então, agora, vocês vão fazer a introdução. Pode fazer. Começa logo assim. Muito se tem discutido sobre a ambiguidade no processo de avaliação no ensino fundamental. Entendendo o fracasso escolar como um problema social. Ponto. Hoje vocês vão aparecer no meu canal no YouTube. Na hora do bizu. Oi? Ela também é uma avaliação. Assim, é notório que a avaliação de temas abordados na atualidade que gera discussão sobre a necessidade e sua importância dentro da educação. Sim. Aí eu posso passar para a fala dela? Pode. Não fala dela na introdução, não. Ela fica quieta. Você vai falar dela aqui. Eu posso falar da ambiguidade do processo? Vamos lá, gente. Muito se tem discutido sobre a ambiguidade de quê? Dade presente, é isso? No processo avaliativo no ensino fundamental. No contexto escolar, melhor ainda. Ponto. Dentre os fatores relevantes sobre essa temática, podemos destacar a avaliação, adotando a postura burocrática e privilegiando uns privilegiando uns em detrimento de outros. E a postura. Esquece a postura, que já falou postura, não foi isso? Já, falei aqui. E a... Tem que falar dois. Lembra que tem que ter dois argumentos? Isso estica. Estica. Então, olha lá.
A avaliação, adotando a postura burocrática, privilegiando uns em detrimento de outros. E a superadora, que busca, né, a inclusão. Pronto, só a inclusão. Senão daqui a pouco a gente não tem argumento para falar mais lá embaixo. É. Mas aqui deu 5 linhas. Vocês façam aí para ver se não dá 5 linhas. Deu 5 linhas, né? Sabe-se que agora é a avaliação o quê? Burocrática. Sabe-se que professor e aluno estão aprisionados. Aprisionados pela lógica sentensiva. Utilizando instrumentos que visam o resultado final, sem se preocupar com o processo. Ponto. Eu podia ter colocado para cá, né? Além disso, o que mais? Vou falar ainda da burocrática. Além disso, a legislação, né? A legislação educacional prevê acesso e permanência, mas não garante o sucesso escolar. Ponto. Não garante. A lei garante acesso, permanência. Sucesso? Não. Por outro lado, segundo Esteban, devemos estar atentos aos conflitos, contradições, fissuras, fragmentações, buscando uma postura superadora, que será favorável ao sucesso Não acreditamos que a escola possa transformar a sociedade, mas trazendo ou desenvolvendo atitudes inclusivas e construtivas, formaremos pessoas melhores que transformarão a sociedade. Então, por outro lado, Esteban, o quê? Esteban o quê, gente? Defende a avaliação o quê? Superadora. Que busca o quê? Busca estar atenta aos conflitos, contradições, fissuras, fragmentações que afastam as crianças das escolas e sua
inclusão no processo ensino-aprendizagem. Ponto. Diante do que foi exposto, entendemos ou não acreditamos que a escola possa transformar a sociedade, mas acreditamos que a avaliação superadora promove a inclusão e o sucesso escolar. Pronto, acabou. Dentro desse... Sempre você deve fazer isso. Você deve fazer uma explosão de ideias. Depois você faz um alinhavo dessas ideias. Porque se você não fizer uma explosão de ideias, vai ter que sair tudo da sua mente. E provavelmente, na hora da prova, não vai sair muita coisa da sua mente. Então, até é importante que você dê uma olhada na prova, vão ser poucas questões, né, objetivas. Mas é bom você dar uma olhada na prova para ver o que está falando a questão objetiva, para te trazer também algumas ideias. Né? No curso que eu desenvolvo da discursiva, eu faço exatamente isso, que é um resumo do texto e um mapa conceitual, para depois a pessoa poder começar a desenvolver seus próprios textos. Porque se você não tiver leitura de texto e mapa conceitual, dificilmente você vai saber escrever sobre alguém. Se eu mandar vocês escreverem agora sobre Castanheira, ela está no edital de vocês. Oi. Tinha os eixos, exatamente. Exatamente. Realmente, buscar na hora da prova duas brincadeiras. Ai, meu Deus, que brincadeira. Por quê? Deixar nervosismo. Imagina, quantas brincadeiras a gente conhece do tempo da vovó? Brincadeira de roda, né? Jogos do tipo de queimado, né? Tem tanta coisa, tem brincadeira de peão, peteca. Quanta coisa que podia fazer, até um circuito na escola de atividades com a professora de educação física, visando chamar até os avós, né, para estar na escola, para brincar com as crianças, ensinar as crianças a brincarem, né? Tem muitas coisas que estão se voltando para a educação integral, para essa visão de letramento também, né? O letramento hoje não visto como o letramento da Magda Soares. Um letramento hoje visto como a Castanheira, que é diferente. É a alfabetização competente, em que esses processos eles são distintos, mas indissociáveis. Para Magda, esses processos são interdependentes. Não chega a ser indissociável. Entendeu? Porque ainda se entende que eu posso ter uma pessoa apenas letrada.
Mas isso não gera uma superação, né? Isso não gera uma competência. É exatamente isso que a Castanheira fala. Que, assim, uma coisa é eu ter evento de letramento, outra coisa é eu ter prática do letramento na escola. A prática de letramento na escola está vinculada com a tecnologia da leitura e da escrita. Não tem como desvincular. Porque eu não posso comparar o conhecimento espontâneo com o conhecimento científico. E também não posso comparar o que ela aprende com a mãe dela com o que ela vai aprender com a escola. Se fosse assim, não precisava de professores. Deixava a mãe ensinar do jeito dela no letramento. Então, eu preciso de professores porque a escola é uma agência sistematizadora de aprendizagem. Então, eu preciso de professores para ensinar a tecnologia da leitura escrita, que não é aprendida sozinha. Precisa de mediadores. A criança não aprende a ler e escrever sozinha. A não ser os superdotados. Mas isso aí que você está falando é da Castanheira. que a Magda ela defende que a criança, desde o início, tem que estar no letrado. Ela também defende a Castanheira. Só que ela diz que se ficar só no mundo letrado, numa postura construtivista, esperando o tempo da criança, esperando essa criança acordar, não é suficiente. É necessário fazer a intervenção. A intervenção é feita pela mediação na escola. Sim. Diz também que se eu aprender só a tecnologia da escrita e não saber usar, eu também sou alfabetizado, mas não sou letrado. Mas o que vai me gerar uma alfabetização competente? É eu dominar a tecnologia e usar socialmente. Entendeu? Então, ela junta realmente os dois processos. E ela traz a ideia para a escola de que é necessário trabalhar com metodologias. E não deixar a coisa solta. Então, a diferença de uma para outra é a mediação, é o professor. É. E uma diferença também entre elas é a questão da interdependência e da indissociabilidade. Uma coisa é eu dizer que eu sou interdependente do outro. Outra coisa é eu dizer que eu sou indissociável. Não consigo me separar. Entendeu? Porque quando eu separo, ela não chama de letramento, ela chama de evento de letramento. Ela dá outro nome. Uma coisa é letramento, outra coisa é evento de letramento. O mundo é letrado, todo mundo tem evento de letramento. Alfabetizado ou não, você tem evento de letramento. Agora, nem sempre você usa isso de maneira competente. Para usar de maneira competente, eu preciso ser alfabetizado. Sem alfabetização, não há a competência do uso da leitura e da escrita na sociedade, entendeu? Vamos lá. Sequência didática. Gente, toda e qualquer redação, qualquer tema, você usa essa estrutura que eu acabei de colocar no quadro. Tá? As pessoas têm alguns preconceitos, alguns professores mais modernos têm alguns preconceitos com esse tipo de estrutura. Por quê? Eu vou te explicar por quê. Porque as pessoas, elas pensam que vocês deveriam escrever de forma livre. Eu dei quase 10 minutos aqui e não saiu uma linha de ninguém ditando para mim o texto. Então, se esperar sair dessa cabeça aí, na hora da prova, tudo sem uma estrutura, vai ficar ruim. Porque nós não fomos educados a escrever o que pensa. Nós fomos educados a copiar. Então, eu acho muito bonito falar que é deixar o pensamento fluir. Certo?
Porém, tem que saber se a pessoa tem pensamento para fluir. Né? Se a pessoa não tem pensamento para fluir, a gente tem que fazer fluir de alguma maneira, né? Até porque tem que fazer a prova. Esse é o único porquê usar uma estrutura. E ela não é... Se eu mandar vocês fazerem, se eu der um tempo para vocês fazerem uma redação inteira sozinhos, cada redação aqui vai sair de um jeito. Porque cada um aqui é um método diferente. Um vai achar que tem que começar pela ambiguidade, outro vai achar que tem que começar pelas contradições, outro vai achar que tem que começar somente falando sobre a avaliação. Então, cada um, se eu mandar fazer, vai fazer cada um texto diferente, mesmo usando o quê? O modelo, o mesmo modelo. Serão redações diferentes. Nunca serão redações iguais, porque cada um aqui é um método. Cada um de vocês tem uma maneira de pensar. Cada um de vocês tem uma lógica. E não tem como você entrar na lógica da cabeça do outro. Então, você vai fazer seu texto único. Seu texto é único. Então, pode seguir o roteiro, que o seu texto vai ser único de qualquer maneira. Tá? Sequência didática. Toda sequência didática precisa começar pelo levantamento prévio do conhecimento do aluno. Segundo, eu tenho que criar uma atividade de apresentação do conteúdo. Terceiro, eu tenho que criar o envolvimento da turma para debater. Se for criança maior, se for criança menor, para trocar. Criança pequena não debate. Não tem debate para criança de primeiro ano. Tem troca. Oi? Maria Lúcia. 4. Sistematizar. Sistematizar, gente, é uma atividade que pode ser em dupla, uma atividade coletiva, uma atividade que vai usar papel. Fazer um cartaz, sistematizar. Eles têm que, depois que você faz uma atividade, você tem que saber se as crianças aprenderam ou não aquilo que você ensinou. Então, vamos lembrar de uma situação de primeiro ano, alfabeto. Ok? Então, levantamento prévio dos conhecimentos dos alunos. Eu posso levar rótulos, não é isso? Eu posso conversar com a turma, conversar com as crianças, perguntando sobre palavras que elas conhecem. Eu posso trabalhar o nome da criança, o crachá do nome, e aí eu faço uma roda de conversa partindo do conhecimento, do nome de cada um e conversando com as crianças para elas poderem notar diferenças e semelhanças entre letras dos seus próprios nomes. Já seria uma atividade, né? Atividade de apresentação do conteúdo é montar o alfabeto. Montar um alfabetário. Contar quantas letras. Conversar sobre as letras iniciais dos nomes. E fazer a correspondência, né? Corresponder com o alfabeto. Se eu fosse fazer
com rótulo. Montar um alfabetário utilizando os rótulos trazidos pelas crianças. Né? Montar um quebra-cabeça com os rótulos trazidos pelas crianças. Eu estaria sistematizando, apresentando o alfabeto. Atividade de debate com a turma. Eu posso formar aqui, fazer uma lista. A partir do que foi aprendido. Socializar os saberes sobre alfabeto. E, para terminar, eu posso fazer uma atividade de recorte e colagem coletiva, procurando letras na revista, fazer uma atividade coletiva. Ou então eu posso criar um rótulo. Cada criança vai criar um rótulo. O seu próprio rótulo. E dar nome ao seu produto. Posso sistemar essa atividade de forma coletiva, montando uma amostra de trabalhos. Sobre alfabeto. Você vai pensar aí, eu poderia começar com uma história, né? Contando uma história. Eu poderia começar de diversas maneiras. Vamos lá, vocês estão aí para a gente poder fazer a sequência didática. E, ó, presta atenção. Não importa se é sequência didática, planejamento, a única diferença vai ser projeto. Porque o projeto você precisa de quê? Você precisa da justificativa do projeto. Tá? Então, primeira coisa que você tem que saber também, na sequência didática, a sequência didática ela é uma parte do planejamento. E qual é a diferença da sequência didática para o planejamento? Porque ela tem uma interligação entre as atividades. Então, por exemplo, se eu vou começar falando sobre a alfabetização, eu vou ter todas as atividades encadeadas dentro da alfabetização. Um planejamento, isso é sequência didática. Sequência didática, uma ideia liga na outra, que liga na outra, que liga na outra. Então, vamos dizer, eu estava trabalhando um livro infantil. No livro infantil, da Chapeuzinho Vermelho, não é isso? Eu contei essa história, contei uma fábula para o meu aluno do primeiro ano. Contei uma fábula. E aí eu contei a fábula da cigarra e da formiga. Na próxima atividade, o que eu vou fazer? Destacar a palavra cigarra e destacar a palavra formiga. E vou trabalhar as letras dessas palavras. Em outra atividade, eu vou fazer o quê? Uma lista dos personagens da história. Então, tudo vai estar o quê? Encaixado, interligado. Tá bom? O que a prefeitura pode te pedir? Que você faça uma sequência didática de acordo com o conteúdo tal. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar aquele conteúdo, no caso aqui eu escrevi alfabeto, mas poderia ser um conteúdo de matemática, poderia ser qualquer outro conteúdo. Você vai pegar esse conteúdo e vai levantar previamente os conhecimentos, fazer uma atividade de conteúdo, envolver a turma num debate e sistematizar a atividade. Então, no mínimo, você tem 4 atividades que você vai descrever na sua redação. No mínimo 4. Tá? Então, como é que eu vou começar isso? Apresente o quê? Sequência didática. Visa desenvolver no componente curricular
de língua portuguesa. O conteúdo sobre alfabeto em turma de primeiro ano do ensino fundamental. Ponto. Dentre os objetivos, porque eu preciso ter do objetivo para isso aqui, né? Dentre os objetivos propostos, podemos destacar 2 pontos. Aí você vai colocar um objetivo e outro objetivo. Você vai colocar pelo menos 2 objetivos. Você pode colocar 3, mas pelo menos 2 objetivos. Por quê? Alguns verbos são mais fáceis de você trabalhar sem você errar. Por exemplo, construir. Construir é um bom verbo. Outro, conhecer. Outro, uso social. Usar socialmente, não é? Uso social. Então, aqui, um dos objetivos, uso social da leitura e da escrita, é um dos objetivos. Outro objetivo, construir o alfabeto. Outro objetivo, identificar as letras do alfabeto. Identificar é um bom verbo. Desenvolver. Perceber. Podemos começar aqui, ó, com perceber o alfabeto em situações cotidianas. E que mais? Identificar os grafemas. Não estou preocupada com o fonema agora, porque eu estou trabalhando alfabeto. Eu estou apresentando o alfabeto para as crianças. Então, eu não estou preocupada com fonema agora. Tá? Então, eu já teria terminado. Tudo isso está onde, gente? Na sua o quê? Introdução. Tudo isso é sua introdução. Tá? Agora, vamos para o desenvolvimento. Primeiro momento da sequência. Serão trabalhadas as seguintes atividades. Dois pontos. Aqui você vai escrever as atividades que você vai trabalhar. E a gente já levantou algumas atividades ali, como, por exemplo, ó, conversar com as crianças perguntando sobre as letras do seu nome, contar as letras do nome, perceber as diferenças entre o seu nome e o nome dos amigos, né, das outras crianças. No segundo momento é o montar o alfabetário. Então, eu vou dizer o quê? Além disso. Além disso. Aí eu vou escrever. É importante montar ou criar um ambiente alfabetizador, com atividades como montagem de um alfabetário, um canto para leitura, um cesto com livros, revistas, e você vai colocar mais atividades que você vai desenvolver aqui. Mais atividades. Ok? Isso aqui é o meu primeiro desenvolvimento. Aí eu vou para o meu segundo desenvolvimento. Basta você escrever em seguida. Montar ou criar um ambiente alfabetizador, com atividades como
montagem de um alfabetário, um canto para leitura, um cesto com livros, revistas, e você vai colocar mais atividades que você vai desenvolver aqui. Mais atividades. Ok? Isso aqui é o meu primeiro desenvolvimento. Aí eu vou para o meu segundo desenvolvimento. Basta você escrever em seguida. Então, ou na segunda etapa. Aqui poderia ser momento ou poderia ser etapa. Na primeira etapa dessa sequência. Na segunda etapa dessa sequência. Ou eu uso em seguida. Em seguida, eu vou fazer o que em seguida? Promover uma lista. Criar uma lista com o que foi aprendido, socializando saberes. Fazer uma atividade coletiva, criando o rótulo, ou então aquilo que você determinou na sequência. Porque você pode ter começado a sua sequência didática contando uma história. Se você cantou uma música na sequência didática, segunda etapa dessa música vai ser o quê? Destacar palavras-chave dessa música, para apresentar e comparar, sempre comparando. Se for uma turma de primeiro ano, sempre eu tenho que comparar com o nome dele. Porque o nome é a primeira representação alfabética que a criança vai ter. Então, e tem significado para ele. Então, eu sempre começo pelo nome dele. Não estou preocupada, nesse momento, em fazer nenhum tipo de consulta para saber qual é a hipótese que ele está. Não. É a apresentação do alfabeto. Então, para apresentar o alfabeto, eu preciso o quê? Eu preciso criar um ambiente alfabetizador. Mas eu tenho que partir da onde? Dos conhecimentos prévios das crianças. Então, no segundo momento, você vai escrever o próximo parágrafo. Ou dando continuidade a essa sequência, no segundo momento, serão desenvolvidas atividades. No caso ali, é um tipo de que atividade que eu vou entrar agora? São atividades coletivas? São atividades individuais? Aqui é envolver a turma em debate. Então, são atividades o quê? Coletivas. No segundo momento, serão desenvolvidas atividades coletivas. Como? 2 pontos. Você vai colocar, você vai listar as atividades. Se você tem pouca linha, o que você vai escrever aqui? Além disso, não, porque você já escreveu. O que você pode escrever? Ademais. Você vem com mais coisas aqui. E última coisa, que é a conclusão. Eu vou escrever o quê? A avaliação dessa sequência, porque toda sequência tem uma avaliação. Então, no processo avaliativo da sequência, serão utilizados instrumentos. Como? Montagem de um portfólio. Da turma. Com fotos dos diferentes momentos vividos na construção do ambiente alfabetizador. Ponto. Então, a estrutura da sequência didática
ela vai seguir isso aqui, ó. Apresente, sequência didática. E onde eu vou colocar o dentre? Aqui, ó, dentre o quê? Objetivos. E depois, primeiro momento. Depois, no segundo momento. Aqui eu também poderia colocar em seguida. Né? Em seguida, fazer mais coisa. E, para acabar, isso aqui vai ser minha conclusão. Minha conclusão será o quê? Avaliação. Nunca, nunca eu vou fazer folhinha. Nunca vou fazer folhinha. Tá? Folhinha é algo tradicional que não se usa mais. No máximo, você fala atividade. Folhinha, não. Nunca eu vou pedir para as crianças ficarem copiando. Então, cópia está fora. Você pode fazer pesquisa. Lembre-se, eles são o quê? Epistemologicamente, o quê? Curiosos. Então, eu tenho que trabalhar o quê? A curiosidade das crianças. Então, aqui eu poderia escrever: para trabalhar a curiosidade das crianças, levar uma caixa com rótulos, espalhar pela sala, para que eles identifiquem o rótulo com o seu nome, fazendo associações. Então, eu poderia descrever a minha atividade de forma mais detalhada ainda. Ou simplesmente fazer como eu fiz ali. Listar e vírgula, porque é isso que é uma sequência didática. Tá bom? Então, fechou sequência didática. Vou falar, continua. Vou falar aí sobre Castanheira. Tá bom? A gente vai fazer um texto sobre letramento. Tem uma questão que está aí no material de vocês que fala o seguinte: a mãe, ela estranhou que a professora estava fazendo várias coisas, pedindo revista, pedindo jornal. Ela estranhou. Aí o que ela fez? Ela foi questionar a professora por que ela estava usando esses materiais se a turma ainda não era alfabetizada. E a questão, ela pede o quê? Ela pede dois objetivos pedagógicos. Para você explicar 2 motivos pedagógicos. Para você estar trabalhando revista, jornal, livro infantil, antes da criança aprender a ler e escrever. Então, é essa que nós vamos fazer agora. Só que nós vamos fazer baseado na Castanheira. Tá? Então, deixa eu só buscar a questão aqui. Questão 3. 3. Não. Na sequência didática não cita nenhum documento, não cita nenhum autor. É uma sequência didática. Tá? Projeto, você tem que criar a justificativa do projeto na introdução. Então, o presente projeto surgiu a partir do quê? Alguma coisa que aconteceu para esse projeto surgir. Surgiu da necessidade, ou então surgiu de uma situação trazida por uma criança. Você vai explicar a justificativa do projeto. Dentre os objetivos, aí vai a mesma coisa. Dentre os objetivos propostos para esse projeto, podemos destacar isso. Então, no projeto também pode ter conhecimento prévio. Sim, sim. Deve, né? O projeto também, você pode abusar de coisas para fazer. Por quê? O projeto você não tem compromisso de fazer naquele dia. Então, você pode falar que vai fazer filme, que vai assistir filme, que você vai ao teatro com as crianças, que você vai ao cinema, que você vai chamar a família para uma mostra de trabalhos, que você vai trazer pessoas para serem entrevistadas. Você pode falar várias coisas, dentre as atividades previstas nesse projeto. Tá? Então, são atividades previstas. Não quer dizer que elas serão todas feitas, executadas, tá bom? Então, olha só, a questão é a seguinte: a professora Renata,
de uma turma de primeiro ano de escolaridade, é assim que vocês têm que começar a sua questão. Ó. A professora, primeiro ano, leva todos os dias para a sala um livro de literatura infantil e lê para os alunos. Ao terminar, pergunta qual foi a parte da história que eles mais gostaram e escreve no quadro. Então, a professora promove o quê? Letramento. Em seguida, ela lê em voz alta, acompanhando com o dedo a leitura. Como a biblioteca da escola é pequena, ela pediu a contribuição das crianças que trouxessem livros, revistas e jornais de casa. Livros, revistas, jornais. São o quê? São o quê? Gêneros textuais. No dia seguinte, ao pedido, recebeu a visita de Alice. Eu não falo o nome da Alice durante a redação. Eu não vou usar o nome da mãe, tá? Eu vou falar mãe, ou a responsável, tá? Por que eu não posso fazer isso? Porque numa prova discursiva, a gente não usa o quê? Nomes. Porque senão você está marcando sua prova. Então não pode. Não é ético. A mãe de um aluno, indagando sobre o motivo do pedido. Ela quer saber o quê? O motivo do pedido. Já que a maioria das crianças da turma ainda não sabia ler. Ok. Apresente e explique 2 justificativas pedagógicas. Eu não quero que você responda à mãe. Aqui não está pedindo. Faça uma carta para a mãe. Não está. Nem está dizendo como você responderia para a mãe. Não é isso. O que está pedindo? Justificativa pedagógica. Eu preciso de 2 justificativas. Então, eu tenho que colocar o que eu faço e por que eu faço. Então, é isso que eu preciso. Eu preciso do que eu faço e o porquê eu faço, tá? Então, as crianças não estão o quê? Alfabetizadas. A maioria não está alfabetizada. Ok? Então, vamos falar um pouquinho da castanheira. O que a castanheira fala? Deixa eu anotar umas coisas aqui para vocês. Castanheira. A Castanheira, ela desenvolveu uma teoria a partir da antropologia. A antropologia estuda os legados, o quê? Culturais, tá? Então, o homem é um sujeito, homem sociocultural. Ela vai conjugar alfabetização e letramento. Entendendo a alfabetização como o quê? A tecnologia da leitura e da escrita. O domínio do código linguístico. Isso já é uma coisa interessante para mim. Porque eu já posso dizer o quê? Que mesmo as crianças, antes de dominar o código linguístico, necessitam entrar em contato com o mundo letrado. Quer dizer, eu já tenho aí a possibilidade de falar. Outra coisa, o letramento é o quê? O uso social desse código. Então, eu tenho que conjugar. Para desenvolver o quê? Desenvolver competência linguística. Ana, mas eu estou escrevendo para a mãe? Não. Então, você tem que usar os termos pedagógicos. Você não tem que ficar se preocupando com palavras. Quanto mais
palavras lindas, maravilhosas, encantadoras, melhor. Então, você pode usar a necessidade de criar competência linguística, envolve momentos de alfabetização e letramento de forma conjugada, não é? Ou de forma indissociável, que também é uma palavra que ela usa. Não basta saber a língua, é preciso aprender a usá-la. É preciso aprender a usá-la. Na interação social. Aqui é um bom gancho para a gente falar o seguinte: mesmo aquelas crianças, mesmo na turma, não sendo todos alfabetizados, alguns já são e podem facilitar atuando como mediadores dessa alfabetização. Então, eu já posso usar também a necessidade da mediação entre crianças alfabetizadas e crianças não alfabetizadas. Já é uma possível justificativa. Fala. Já está escrito, ela falou. No texto ela falou. A maioria das crianças não sabem ler ainda. A maioria não sabe ler, mas não quer dizer que todas não sabem ler. Entendeu? Então, não basta saber escrever. É preciso usar a escrita de forma competente. O que é a escrita de forma competente? Eu não gostaria que vocês usassem leitura de mundo. Usa o uso social da escrita. Por quê? A leitura de mundo, ela lembra Paulo Freire. E quando ela lembra Paulo Freire, ele não estava preocupado com a leitura da palavra. Ele estava preocupado com a leitura de mundo. A leitura da palavra, ela vinha depois da leitura de mundo. Então, os processos, eles estavam o quê? Distintos. Eles não estavam interligados. Eles estavam separados. Então, não adianta você falar de leitura de mundo. Leitura de mundo é muito bacana para adulto. Mas para criança, é o uso social, é o uso competente da leitura e da escrita em situações cotidianas, que é totalmente diferente de leitura de mundo. Tá? O analfabeto, ele tem leitura de mundo. Nem todo mundo que é alfabetizado é letrado. E nem todo mundo que é letrado é alfabetizado. Mas para a criança eu preciso de uma alfabetização competente. Então eu preciso que ela seja o quê? Ao mesmo tempo alfabetizada e ao mesmo tempo letrada. Eu não posso pensar numa criança só letrada. O adulto que nós tínhamos lá do Paulo Freire era um adulto não alfabetizado por circunstâncias históricas. Ele saiu da escola antes do tempo. Ele não teve oportunidades escolares. É diferente, é totalmente diferente de eu pensar numa criança. A criança, ela tem que ter a oportunidade de aprender a leitura. A escrita, ela tem que ter oportunidade de se apropriar desse código. E quem é que vai ensinar esse código para ela? É a mãe? Não, somente ambientes o quê? Sistematizados. É necessário a escola promover isso. Eu não posso esperar a mãe ser uma pessoa que fique apontando coisa para as crianças, porque ela estaria fazendo o evento de letramento, mas não estaria fazendo a prática do letramento. São duas coisas distintas, tá? Então, lá nos meus argumentos, além do evento de letramento, é necessário que se intensifique as práticas de letramento no ambiente escolar, criando situações de aprendizagem significativa. Então, isso tudo é argumento pedagógico que você pode usar. Tá? Então, não basta saber escrever, é preciso usar a escrita de forma competente para expressar ideias.
Posicionar-se politicamente. Agir contra as disparidades sociais. Esse não é um bom motivo pedagógico para você começar o letramento bem, com a criança ainda nem sabendo o código todo? Por quê? Você já está munindo essa criança de ferramentas para que ela mais tarde possa se posicionar politicamente, se posicionar socialmente, não é? Defender suas ideias. Esse é o uso competente do código. Ana, eu posso falar que esses gêneros textuais, livros, revistas, jornais, entre outros, ajuda a ter mais oportunidade de interações com as crianças? Sim, o mundo é letrado. Essa é uma boa justificativa pedagógica, né? O mundo é letrado, e nesse mundo temos jornais, revistas, livros, e é importante a criança mergulhar nesse mundo letrado antes mesmo de dominar o código linguístico. Isso é que vai fazer ela depois potencializar a sua capacidade de expressar-se, de posicionar-se, entendeu? Então, como é que a gente faz para isso ser organizado no texto? Na introdução, você vai escrever a situação, diante da situação exposta, na questão aí, né? Então, na introdução, eu posso até começar a introdução dizendo: muito se tem discutido sobre a importância do letramento nos anos iniciais do ensino fundamental. E aí, ao invés de dentre, eu posso usar diante da questão apresentada, é necessário pensar duas justificativas pedagógicas para as atividades propostas pela professora. Aí eu vou começar a primeira justificativa e depois a segunda justificativa, tá? Mas também poderia começar assim, ó: muito se tem discutido sobre a importância de uma alfabetização competente. Que torna indissociável o processo de letramento e alfabetização desde o quê? O primeiro ano. Por que eu tenho que frisar o ano? Ele não apareceu na questão? Primeiro ano do ensino fundamental, ponto. Dentre, aí eu já posso ir, dentre as justificativas pedagógicas para esclarecer o uso de diferentes gêneros textuais em turma de crianças ainda não alfabetizadas. Podemos o quê? Destacar. Quais são os dois que a gente vai falar? A necessidade de desenvolver a competência linguística, ou então a importância de conjugar a alfabetização e letramento, né? E aí eu poderia explicar uma das minhas justificativas,
que a criança precisa conhecer o código linguístico. Através da alfabetização, a criança conhece a tecnologia da leitura e da escrita, identificando as letras que estão espalhadas pelo mundo que ela vive. Né? Desculpa, mas nesse caso eu tenho que citar, justificando para a mãe, sem citar o nome dela, obviamente, por que eu pedi esse material. Não. Apresente 2 justificativas pedagógicas. Não é para a mãe. Você vai escrever só pedagogicamente por que você escolheu, por que você faz esse tipo de atividade. Entendeu? Você não precisa explicar para a mãe. E eu posso também escrever e colocar um objetivo. Sim, sim. É isso exatamente que vocês têm que fazer agora, né? Sabe-se que... Depois podemos destacar e citar antes de escrever o sabe-se, né? Ó, sabe-se que... Vocês têm que escrever primeiro, podemos destacar. Destacar o quê? Isso. Isso. Devemos destacar que... podemos destacar que é necessário desenvolver competência linguística desde o primeiro ano, é uma, e os processos de alfabetização e letramento precisam ser conjugados, é outra. Conjugar o letramento. Isso. E aí é só você agora começar a explicar por que eu tenho que desenvolver competência linguística no primeiro ano. Aí é necessário desenvolver a competência linguística para que a criança possa conhecer o código e potencializar as suas ações nos usos sociais, poder criar, aí vem aqui, forma competente para expressar suas ideias, posicionamento político, agir contra as disparidades sociais. Variações linguísticas, tudo isso você vai poder colocar ali. E, por outro lado, ou, ainda tem aqui uma outra que eu gosto também, que é para continuar, né? Então, você pode falar assim, ó, não podemos esquecer. Não podemos esquecer que é necessário conjugar a alfabetização e letramento. Através dos usos sociais, dos textos, do livro, aí vem jornal, vem tudo que você tem que escrever. Então, do outro lado aqui, ó, sabe-se que é uma coisa, e depois vem aqui, por outro lado. Ou não podemos esquecer. Que, aí vem, que mesmo as crianças não alfabetizadas plenamente precisam ter contato com esses materiais letrados. Por isso a escola precisa possibilitar um acervo de livros, para que haja o manuseio do livro, para que eles possam perceber as letras em vários gêneros textuais. Conclusão. Portanto, diante do que foi exposto, as 2 propostas pedagógicas se complementam para justificar a necessidade da atividade descrita na questão. Na questão apresentada. Pronto. Você, dessa forma, você fala que você fez as 2 justificativas e que você fechou
esse assunto. Vamos dar tchau para o pessoal do YouTube, por favor, gente, que eles estão ali. Tchau, gente. Boa noite. Fechamos o bizu para vocês aí. Pronto. No caso, a prefeitura, hoje, a prefeitura trabalha Desse modo. Tá? Tanto que a prefeitura tem um caderno metodológico de alfabetização agora. A professora vai ter que seguir um roteiro. Não podemos esquecer que a segunda justificativa. Você botou uma justificativa, agora você botar outra justificativa. Entendeu? Se tu me colocar na internet, eu vou te processar. Entendeu, gente? Que tal vocês fazerem? Eu não vou fazer mais, vocês estão copistas. Tá só copista. Quer água? E aí? Oi? Quais são as duas justificativas aí? Eu queria que vocês, pelo menos, fizessem as duas justificativas. O que vai entrar aqui? Podemos destacar. A importância de desenvolver competência linguística. Que tal a importância de apresentar a tecnologia da leitura e da escrita? E promover os seus usos sociais. Aí, sabe-se que a criança, no primeiro ano do ensino fundamental... não é bom. Criança, gente. Criança vai até 12 anos, vai criança. Então, usa criança. Nada de estudante, discente. Isso é péssimo. Isso não aproxima, isso não traz afetividade no seu texto. Isso afasta. Entendeu? Então, assim, evita essas coisas, assim, fixação nem pensar. Classe. Alunos da classe. Gente, classe está lá atrás, está lá na década de sei lá o quê. Década de 50. Turma pode, grupo pode, criança. Grupamento não, porque é infantil. É educação infantil. Turma, grupo. Se puder botar criança, melhor. Educando, não. Professora, mas como é que eu vou fazer se eu tiver que repetir? Vou repetir criança, né? Coloca lá os sujeitos. Grupo, agrupamento e educação infantil. Infante é péssimo. Infante parece que você está parada no século XIX. Não vou terminar, não. Não. Vocês têm que parar com essa preguiça intelectual que vocês têm. Não vou. Não fizeram? Então tá bom, tchau. Igual escola. Não fez, vou dar outro tema. Se criança não sabe completar, não vai saber fazer prova. Então começa a pensar nisso.
Então, assim, gente, tem que fazer essa semana aí, ó, e a próxima semana é a semana D. É a semana de investir, é a semana de correr atrás, é a semana de fazer mais. Não é a semana de ficar de molezinha, não. Vamos lá. Pode. Tudo diferente. Eu nunca tenho uma aula igual a outra. Eu nunca dou uma aula igual a outra. Dou? Nunca dou. Sempre, até mesmo falando do mesmo tema, é diferente. Então, vamos lá. Olha só, sabe qual é o meu lema? Quando acabar esse concurso do PEF, sabe o que eu faço com os materiais? Jogo fora. Porque me obriga a fazer novos materiais para queimados. Me obriga a fazer novos materiais para a FAETEC, que vai sair o concurso. Nova Iguaçu. Entendeu? Então, assim, eu pego o material e descarto. Até slide. PEI só final do ano. Vamos embora. Questão número 4. Vê aí. É do menininho da roupa. Foi a última prova. Em uma escola do Rio de Janeiro, ocorre a seguinte cena. Após a entrada dos alunos, é do segundo ano. Francisco, por que você veio para a escola desse jeito, com essa roupa? Questiona a professora sobre a falta do uniforme. Ao que Francisco responde justificando. É que a minha farda está molhada. E minha manhinha... Farda, manhinha... Colocou essa roupa para eu não perder a lição. A turma inteira entra em rebuliço, zombando do Francisco. Primeiro problema, tenho que resolver esse problema aqui. Os crianças estão zombando. O espaço escolar oferece possibilidade privilegiada do convívio com uma gama de culturas. Escola convive com culturas, saberes, identidades. De acordo com Maria Tereza Esteban, que fala que tudo é multifacetado, que tudo é múltiplo. Hã? Pode. Multiplicidade. O sucesso escolar se articula com a capacidade do processo pedagógico de permitir e estimular que a palavra se apresente nas variadas significações. Assim, palavras com diferentes o quê? Significados. Múltiplos acentos, diversidade de elementos, indagação, baraná. Seu potencial está na possibilidade de aprendizagem, está só explicando da Esteban. Sobre o fracasso escolar. A partir dessa premissa apresentada, redija um texto dissertativo apontando como a professora... É o primeiro argumento. Vivenciou a situação descrita. E como ela pode usar como oportunidade pedagógica para a alfabetização. Não preciso de muita coisa. Já tem o quê? 1 e 2. Já tem os dois argumentos. Então, dentre... Aí já vou colocar. Dentre os fatores relevantes
que se destacam-se como a professora vivenciou e como usar pedagogicamente na alfabetização. Então, no primeiro momento, eu vou falar sobre o quê? A professora vivenciou essa situação, levando as crianças para uma roda de conversa, conscientizando sobre o comportamento dos outros alunos em relação ao aluno que estava... Aqui, o assunto daqui é o quê? Qual é o tema daqui? Se eu transformar isso num tema, isso aqui é o quê? Diversidade o quê? Então, muito se tem discutido sobre a diversidade cultural no nosso país, sabendo que existem diversas variações linguísticas. Ponto. Dentre as propostas pedagógicas, dentre as... O que foi ali que ela perguntou mesmo, hein? Como a professora usa, né? A partir da premissa, a professora que vivenciou a situação descrita deveria utilizá-la como oportunidade pedagógica. Então, dentre as possibilidades de utilização dessa situação como proposta pedagógica, podemos destacar. Aí, primeiro, é a conscientização da professora com a turma, e segundo, é a utilização do recurso para a alfabetização. Então, eu posso começar essa questão, muito se tem discutido sobre o quê? Sobre a diversidade cultural e a variação presente no Brasil. Porque é a diversidade cultural do Brasil. Porque esse menino, ele veio de algum lugar que ele fala diferente, né? E aí, dentre as estratégias possíveis para lidar com a situação apresentada, podemos o quê? Destacar a postura da professora diante do comportamento dos alunos ou da atitude dos alunos, das outras crianças, e a oportunidade de potencializar a alfabetização. Ponto. E aí vai começar o seu desenvolvimento. Na primeira etapa, você vai falar o quê? A postura da professora. Então, diante do que aconteceu, a professora sentou na roda, aí você vai descrever o que foi feito para resolver essa questão. Primeiro, uma questão de afetividade com Francisco, né? Então, primeiro foi... O posicionamento da professora tem que ser de sentar numa roda, conscientizar as crianças sobre o comportamento, sobre a atitude em relação ao colega da turma, explicando que há uma diversidade no nosso país e que existem várias palavras que são diferentes. Aí depois é que vai falar. Além disso, oportunizando aí as atividades de alfabetização, né? Então, a alfabetização vai ser a segunda etapa aí da história.
Agora vocês podem fazer, não pode? Então tá. Então faz. Já fiz a introdução, vou ali saber o que eles querem saber comigo. E aqui, ó, vai começar, pode começar a professora. Ou então, no primeiro momento, a professora convidou os alunos para uma conversa, parará, parará. Tá? Além disso, convidou a turma para pesquisar mais sobre a diversidade de palavras existentes dentro e fora do contexto escolar. Aí tem uma continuação que fala o seguinte, ó. É necessário ressaltar que o fato descrito pode ser amplamente aproveitado na alfabetização, promovendo atividades como... Aí, 2 pontos, você vai botar as atividades, fazer uma lista, fazer um álbum de palavras que são variadas, com variações linguísticas, fazer um levantamento com os pais, para saber de que região os pais são. Várias coisas você pode escrever ali agora, já. Isso, vou ler agora para ela. Está muito ruim o que ela falou. Muito se tem discutido sobre a diversidade cultural e a variação linguística no Brasil. Pode botar no nosso país. Dentre as estratégias possíveis para lidar com a situação apresentada, podemos destacar a postura da professora diante da atitude das crianças e a oportunidade de potencializar a alfabetização. No primeiro momento, a professora, utilizando o recurso das palavras... Não, aqui não. Ah, sim. No primeiro momento, a professora deve acolher o aluno de acordo com a especificidade que envolve essa situação e envolver o grupo na reflexão e análise da pluralidade cultural e das palavras e seus significados em seus diversos objetos, é isso? Contextos. Não. Além disso, convidar a turma para pesquisar mais sobre a diversidade de palavras existentes dentro e fora do contexto escolar. É necessário essa... Tá. Tá bom. Diante do que foi exposto... Calma aí que você já vai embora. Devemos aproveitar todas as oportunidades que surgem no contexto escolar, trazendo
a diversidade e a riqueza cultural nas práticas alfabetizadoras. Pronto. Oi? Tá se achando? Enrolada. Vai, enrolada. No primeiro momento, a professora buscou despertar nas crianças a importância de serem tolerantes uns com os outros. Tolerante não, tira tolerante. De serem respeitosos. Para tanto, apresentou um livro onde tinha uma fábula sobre o... Aí eu já botei o respeito, sobre o respeito que devemos uns aos outros. Tá bom. Sobre esses valores, poderia falar assim, né? Ela colocou que a professora apresentou um vídeo para conscientizar as crianças pelo respeito, pela necessidade de respeitar as diferenças. Um livro. Poderia sentar na roda e conversar, contar uma história. Poderia convidar o aluno, né, a convidar a criança para esclarecer, né, e falar outras palavras, porque, na verdade, nesse caso, a criança que estava sendo ridicularizada pelos colegas, ela precisa ter um acolhimento da professora. Né? Então, assim, eu gostei do início dela ali, acolher, né? O que você falou aí? Fala aí de novo. Ou serem acolhedores. No primeiro momento, a professora deve acolher o aluno e chamá-los para sentarem em uma roda. Chamar o grupo. Chamar o grupo para sentar em uma roda, pegar um livro que aborde esse assunto de respeito, né, tolerância. E conscientizar. E um monte de criança com as mãozinhas fundadas, formando uma roda. Uhum. Aí que fala Das diferenças. Não, nunca desigualdades, tá? Diferenças. Acolhimento. Cuidado, cuidar. E assim, as oportunidades que a gente pode ter de alfabetização nesse caso é fazer uma lista de palavras, criar um álbum com desenho, com imagens e palavras das diversas regiões, fazer uma entrevista com os pais e trazer uma pesquisa de palavras que são peculiares às regiões onde esses pais moram. Entendeu? Então, assim, você teria que fazer uma lista, um álbum, criar o livro da turma com palavras dos diversos cantos do Brasil, né, das diversas regiões do Brasil. Sim. Não precisa nem falar pelo livro. Contar uma história que aborde as diferenças.